Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a pregar a palavra de Deus dentro da história da mulher samaritana. Essa história todo mundo já conhece, muito linda a história, muitas pessoas já pregaram sobre ela. E hoje eu quero pregar aqui para vocês, juntamente com todos que estão me assistindo. Vamos aprender a aplicar versículo por versículo dentro dessa história. Você tem interesse de aprender, pregar a palavra de Deus e ser esse instrumento usado pelo Espírito Santo onde você for? Se você tem esse desejo, então fique comigo até o final e vamos aprender junto, tá bom? Você abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. É lá que está escrito essa mensagem. Você vai subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, agradecer a pessoa que te deu a oportunidade. Se for uma igreja que você nunca foi, você se apresenta, fala de onde você é, a sua incumbência na outra igreja. E ali você fala, irmão, vamos abrir a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João. E depois que você lê os versículos, você pode fazer uma pequena oração para que Deus use você, para que o Espírito Santo te tome. É claro que você não vai depender somente dessa oração. Na sua casa você já orou, você já jejuou, você já leu esse texto várias vezes até que ele fique bem cucado assim na sua mente, para que chegando lá você simplesmente deixe Deus fluir na tua vida, tá bom? Depois que você fez essa oração, você vai começar dizendo para os irmãos que a mulher samaritana, ou seja, todos os samaritanos, eram um povo excluído do povo judeu por um motivo muito simples. Você vai explicar para os irmãos, isso aqui é um detalhe muito importante para enriquecer a tua mensagem. Você vai dizer para os irmãos que na época que o povo se dividiu, o reino se dividiu, você lembra quando Salomão morreu, que o filho dele assumiu? O filho dele foi muito grosso, muito duro com as pessoas e o povo se dividiu. Toda a tribo de Israel, 10 tribos foram para um lado e ficou apenas 2 tribos para o outro lado, foi a tribo de Judá. E, se não me engano, a tribo de, acho que Efraim, para o outro lado. Somente a tribo de Judá, com essa tribo de Efraim, foram aqueles que permaneceram fiéis na palavra de Deus, nos mandamentos, na lei de Moisés. Essas outras 10 são aquele povo que se corromperam com outros povos, se casaram com outros povos, que fizeram um montão de pecado, e esses são os samaritanos, tá bom? Por isso eles não se dão. O povo de Deus começou a confrontar e cortar relacionamento. E aqui nós temos a nossa história da mulher samaritana. Por isso que os judeus, eles simplesmente não se dão com os samaritanos, tá? Só para você fazer essa pequena introduçãozinha para os irmãos entenderem por que os judeus não se dão com os samaritanos, tá? Depois que você fez assim essa pequena introdução, aí você começa a entrar no versículo. Você vai ler o versículo 18 e no versículo 18 você vai dizer para os irmãos que se trata de uma mulher muito conhecida, uma pecadora conhecida, tá, irmãos? Então, no momento que você estiver pregando, você vai dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, Jesus parou tudo por uma mulher que era uma pecadora conhecida. Você vai falar isso para os irmãos e vai dizer para eles o seguinte: o pecado daquela mulher era conhecido na cidade toda. Ela teve 5 maridos e agora estava com o 6º marido, que também não era dela, devia ser marido de outra mulher, uma pecadora. É por isso que ela ia pegar água meio-dia para driblar, para não se dar de frente com as mulheres que pegavam água de manhã. Você vai falar isso para eles. E através do versículo 18, que era uma pecadora conhecida, você vai olhar para os irmãos e dizer o seguinte: irmãos, não importa se as pessoas conhecem o teu pecado, se as pessoas conhecem a tua vida. Não importa se você escandalizou a obra de Deus, se você caiu e houve um escândalo. E também não importa se o teu pecado está escondido ainda, que ninguém sabe de nada. Sabe o que eu quero te dizer? Fale para os irmãos: o meu Deus conhece o seu pecado. Seja um pecado grande, seja um pecado pequeno, seja um pecado conhecido, seja um pecado que está em oculto, hoje é dia de arrependimento. Você vai falar para os irmãos o seguinte: Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que nunca é tarde para se arrepender. Deus me trouxe aqui para te dizer que nunca é tarde para ter uma conversa franca e a sós com Jesus. Nós vivemos muito cercado por pessoas, está sempre no meio dos jovens, no meio das irmãs, no meio dos irmãos, no churrasco, na lanchonete. Chega o ponto que você precisa dispensar todo mundo para ter um a sós com Deus. Jesus dispensou os discípulos foram comprar comida na cidade e Jesus teve um a sós com essa mulher. E ali ele tratou o pecado daquela mulher intrinsecamente e aquilo mudou completamente a vida daquela mulher. Diga isso para os irmãos. No versículo 10, você vai perceber que essa mulher, ela não conhecia muito bem as coisas de Deus. Você observa aqui no versículo 10 que Jesus fala para ela da seguinte forma. Ele diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você teria pedido e ele te daria água viva. Observe que o nosso desconhecimento das coisas de Deus nos impede de usufruir de mais de Deus. O mais de Deus. Não tem um versículo que fala, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Olha para os irmãos e diga assim: querido, você desconhece as promessas que Deus tem para a tua vida. Você desconhece as coisas grandiosas que Deus tem para você. E sabe, por não conhecer o seu direito, você não vive esse direito. Aquela mulher não sabia que existia uma água especial para ela. Enquanto ela não sabia, ela estava naquela água, toda a vida naquela água terrena, que depois dali ela ia ter sede de novo. E Jesus tinha para ela, sabe o quê? Uma água superior àquela, que nunca mais ela teria sede. Aquela água que um dia ia criar uma fonte dentro dela que ia jorrar para a vida eterna, sabe? Então olha para os irmãos e diga assim: hoje Deus te convida a conhecer as suas promessas. Aí você pega a sua Bíblia, mostra para os irmãos e diz: olha aqui, irmãos, você precisa conhecer as promessas. A palavra de Deus contém as promessas. Aqui existem milhares de promessas para a sua igreja, para o seu povo.
E não conhecer essas promessas faz você se tornar escravo do diabo, escravo das consequências, das circunstâncias da vida. Mas quando você conhece a palavra, conhece a promessa, conhece o dom de Deus, você começa a reivindicar isso e dizer assim, está escrito na palavra e eu tenho direito porque Jesus conquistou na cruz isso para mim. Diga isso para eles. Quando você estiver pregando, ensina os irmãos a entender que existe promessa para eles e que a vida que eles estão vivendo, eles podem melhorar muito mais. No versículo 11 e no versículo 12 é quando a mulher fala para Jesus, Senhor, o poço é fundo, tu não tem como tirar, tu é maior do que o nosso pai Jacó. Então você vê aqui ela cheia de curiosidades. Então nesse ponto aqui, o terceiro ponto, você vai dizer que essa mulher estava cheia de dúvidas e cheia de curiosidades, perguntando horrores para Jesus. Aí você olha para os irmãos e diz assim, irmãos, talvez você chegou aqui hoje cheio de dúvidas na sua vida, cheio de curiosidades, cheio de questões que você não sabe a resposta. Sabe? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se o seu casamento vai aguentar essa semana, esse mês, você não sabe se seu filho vai te perdoar, se o teu pai vai voltar a falar contigo, você não sabe se vão te demitir do trabalho ou não, se você vai passar naquele concurso público ou não, você está cheio de dúvidas na sua vida. E sabe, você vai dizer para os irmãos o seguinte, o encontro a sós com Jesus vai tirar todas as suas dúvidas, porque Jesus é a resposta. Você pode pegar esse ponto e dizer assim, Jesus é a resposta para você. A mulher queria saber como Jesus ia tirar água, queria saber se ele era maior do que o pai Jacó, queria saber sobre o poço. E Jesus, irmãos, naquele encontro com ela, se revelou para aquela mulher. Porque o encontro a sós com Jesus é o suficiente para tirar todas as suas dúvidas, todas as suas necessidades, toda a sua sede é suprida através de Jesus. Então, quando você estiver pregando, você vai olhar para os irmãos e dizer assim, olha, querido, todas as dúvidas que você tem, as questões não resolvidas ou as questões mal resolvidas, hoje Jesus te chama para um a sós, para um momento entre vocês dois, e ele vai resolver. Assim como aquela mulher samaritana teve a sua vida resolvida, Jesus te chama para fazer isso com você também. A quarta coisa que eu aprendo aqui na história da mulher samaritana está no versículo 15. Você vê que quando Jesus diz que tem essa água, a primeira coisa que ela fala, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar aqui e tirá-la novamente. Então, irmãos, aqui que você aprende aqui nesse quarto ponto, que ela deseja a água viva, mas não o dono da água, o doador da água. Esse ponto você pega e fala para os irmãos, querido, tem muita gente que quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Muita gente diz, ora por mim, mas não quer o Deus da oração que nós fazemos. Muita gente quer que a gente ore pela prosperidade dele, mas ele não se rende ao Deus da prosperidade. Muita gente quer que a gente ore pela cura da sua doença, mas ele não quer o Deus que cura, o médico dos médicos. Então você pega essa palavra e fala, para de ficar pedindo as bênçãos de Deus sem querer Deus. Antes de querer os benefícios de Deus, queira Deus, queira a fonte. Jesus não quer só matar a tua sede, ele quer que você tenha a fonte diretamente dentro do seu coração. Jesus não queria dar um copo de água viva para aquela mulher, ele queria que aquela mulher tivesse a fonte da água viva dentro de si, uma fonte que jorra para a vida eterna, e ela nunca mais ia precisar matar sua sede em outras coisas. Olha para os irmãos e diz, onde é que você está indo matar sua sede? Que tipo de água você está bebendo? Aonde é que você está indo satisfazer os seus desejos? Porque o homem tem muitos desejos, muitas sedes, mas se você beber da água da vida, ela mata toda a tua sede. Você não precisa mendigar a atenção de alguém, chorar a atenção de alguém, sabe? Ficar insistindo para que alguém te dê atenção, para que alguém te ame, para que alguém te abrace. Não! Quando você toma dessa água, as coisas todas começam a fluir naturalmente. Você nunca mais vai mendigar que alguém te dê um pouco da água dele. Jesus tem a água que você precisa. O quinto ponto na história da mulher samaritana está no versículo 17, quando aqui ela é convencida dos seus pecados. Jesus dizendo assim, disseste bem, eu não tenho marido. Nesse momento ela foi convencida do seu pecado, sabe? Até então, aquela mulher estava vivendo a vida dela normalmente, mesmo sendo escrachada pela sociedade, sendo excluída pela sociedade, até a sociedade dela, não só os judeus, mas os próprios samaritanos não falavam com ela por causa de tantos pecados que ela tinha cometido. E nesse momento aqui foi preciso um contato direto com Cristo para que ela entendesse e se convencesse dos seus pecados. Jesus disse, chama teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Então ele falou, disseste bem, eu não tenho marido. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e ainda não se convenceu do seu pecado. Então, nesse momento que você está pregando, você vai falar para eles, querido, procure dentro de você o seu pecado e se arrependa. Procure dentro de você e faça uma oração. Senhor, se eu pequei, me perdoa. Mesmo que eu não me lembre, faça-me lembrar para que eu me arrependa. Porque às vezes você pecou e porque faz tempo você acha que ele se acabou. Não. O pecado não se acaba por causa do tempo. Ele fica ali, criando lodo e tudo. Mas ele só é extirpado verdadeiramente quando lavado no sangue de Jesus Cristo, que as tuas vestes são limpas. Então você vai olhar para os irmãos e dizer assim, hoje é noite de perdão. Deus te trouxe aqui para te perdoar. É noite que Jesus vai lavar os seus pecados. Hoje, a partir de hoje, você nunca mais vai recorrer a qualquer poço para matar a tua sede. Você vai recorrer à fonte que é Jesus Cristo. Tudo que ele te diz, tenha consciência do seu pecado. Fale com Deus hoje, Senhor, eu pequei e estou aqui para me arrepender.
O sexto ponto sobre a mulher samaritana está no versículo 20, quando a gente percebe que a mulher, quando confrontada por Cristo, é como se ela quisesse fugir pela tangente, sabe? Ela esquece aí o momento de confronto e começa a puxar um assunto sobre religião. Senhor, é porque dizem que tem que adorar nesse monte, ou lá em Jerusalém, porque a adoração... Olha, Jesus estava confrontando ela, tentando entrar na ferida dela, e ela puxou outro assunto, ela quis falar de religião, ela quis fugir do assunto. Olha para os irmãos e diz assim, para de fugir do assunto quando Jesus tenta te confrontar. Para de correr da igreja, para de fugir da igreja quando a palavra te confronta. Sabe, tem irmãos que vai para o culto enquanto a palavra está massageando o ego dele. Quando a palavra pega ele, ele corre da igreja. Quando Jesus quer colocar uma aliança aqui, ó, uma aliança. Você pode até tirar a aliança do seu dedo quando você estiver pregando. Aí você pode falar para os irmãos o seguinte, Jesus ele quer um relacionamento com você, uma coisa séria. Jesus não quer um fica com você. Ah, eu fico com ele todo domingo, na igreja eu vou lá, a gente fica. Eu fico com ele toda quinta e todo domingo. Não, Jesus quer colocar uma aliança no seu dedo e ter um compromisso. Mas só que toda vez que Jesus quer colocar uma aliança no seu dedo, o que você faz? Você corre e deixa ele sozinho no altar e corre na hora da cerimônia. Você entendeu? É comparado isso aí. Jesus não quer ter um tempo com você, ele quer um relacionamento duradouro, um relacionamento vitalício, porque um dia ele voltará para buscar a sua noiva e haverá as bodas do Cordeiro. Então entenda isso, chega de ficar correndo, fugindo na hora que a coisa vai ficando séria, na hora que você vai se relacionando, sendo tratado, confrontado para então estar no centro da vontade de Deus, você corre, você pula fora porque estão mexendo com aquilo que você gosta de fazer, com aquele teu pecado, com aquele teu sexo, com aquele teu costume. Toda vez que o pastor fala, vamos sentar para conversar sobre aquele assunto, porque não vai dar não, porque tem que fazer aquilo, diga para os irmãos, para um pouco, porque Jesus quer tratar com você. O sétimo ponto aqui sobre a mulher samaritana está no versículo 26, quando ela finalmente conheceu Jesus. Até então ela estava tendo uma conversa superficial com Cristo, até que ele se revelou e disse, eu sou o que falo contigo. Sou eu o Messias que você está. Porque ela estava ali, porque o Messias virá, e quando ele vier ele nos ensinará. E Jesus disse, mulher, sou eu. E naquele momento, irmãos, no versículo 26, ela teve finalmente... Ela reconheceu o Senhor. Ela teve um encontro com Jesus, um encontro real. Nesse momento, você pega esse texto e aplica. Querido, quando é que você vai ter um encontro verdadeiro com Deus? Quando é que você vai reconhecer Deus como o Senhor da tua vida? Sabe, talvez Deus te trouxe aqui nessa noite, você está pregando. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu quero um encontro verdadeiro com você. E todo mundo que tem um encontro com Deus, ele nunca mais sai da mesma forma. Todo mundo que se encontrou com Jesus. Olha o Jacó. Quando Jacó se encontrou com Jesus lá no deserto, sabe o que aconteceu? Ele saiu mancando. Lembra que ele lutou com o anjo? Saiu mancando, ou seja, a nossa forma de andar muda completamente depois que você teve encontro com Deus. Aí você está pregando, você vai dizer, hoje, depois dessa noite, eu declaro na tua vida, você vai sair daqui andando diferente, se comportando diferente, falando palavras diferentes, agindo, procedendo diferente, tratando a sua esposa de forma diferente, tratando seus filhos, seus funcionários, seu patrão de forma diferente, porque hoje você vai ter um encontro com Deus. Hoje você vai reconhecer, você vai se relacionar com Deus verdadeiramente. O teu relacionamento não vai mais ser superficial. Você não vai ouvir a palavra só domingo, só quinta. Você vai ter com Deus, se relacionar com Deus todos os dias, porque o culto não é só na igreja, o culto é na tua casa, o culto é no volante, o culto é no teu trabalho. O ponto número 8 é que nós entendemos que essa mulher finalmente, ela bebeu da água da vida, né? No momento que ela teve esse encontro com Jesus, né? Esse reconhecimento, você pode citar o versículo 7, versículo 10, versículo 14, você vê que ela bebeu dessa água quando ela teve esse encontro com Jesus. Simboliza que ela bebeu dessa água, ela conheceu, ela aceitou Jesus, tá bom? Esse é o momento que ela bebeu dessa água e você vai falar para os irmãos o seguinte, hoje Jesus te convida a beber dessa água. E fale para eles o seguinte, quando você beber dessa água, nunca mais você vai recorrer a outras fontes. Quando você beber dessa água, você vai perceber que era tudo o que você precisava. E todos os outros detalhes são apenas detalhes. Jesus te convida a beber uma água que você não vai mais ter sede. Fala para ele, querido, você veio aqui com sede nessa noite. E eu te digo, essa sede, você não mata essa sede em lugar algum. Não adianta tentar matar essa sede com dinheiro, com drogas. Não adianta tentar matar essa sede nas festas, nas orgias, nas noitadas. Não, essa sede você só consegue ser saciada com essa água que vem de Deus. Só Jesus pode matar a tua sede. O ponto 9 da mulher samaritana está no versículo 29. Sabe o que ela fez no versículo 29? Ela foi até a cidade e convidou todo mundo para beber essa água. Que coisa maravilhosa! Convidou todos para vir e beber. Escute, olha para os irmãos e diga, uma vez que você conheceu Jesus, não fica com essa verdade só para você. Uma vez que você conheceu Jesus e conheceu, experimentou essa água, você tem que voltar lá de onde você saiu. Volta lá na tua família, volta lá no teu trabalho, lá naqueles amigos e fala para eles, olha, eu conheci alguém que mudou a minha vida. Eu não tenho mais sede. Alguém vai te chamar para beber, alguém vai te chamar para fazer o que você fazia e você vai dizer, sabe o quê? Olha,
Eu não vivo mais, meu amigo. Aquele lá já morreu. Cristo vive em mim. Eu não tenho mais fome nem sede dessas coisas, porque a minha sede foi saciada e você precisa conhecer também. Sabe? Aquela mulher no momento que teve encontro com Cristo, que conheceu Jesus, ela não suportou ficar com aquilo só para ela. Ela voltou à cidade e trouxe todo mundo que ela conhecia para experimentar Jesus também. E é isso que nós temos que fazer. O último ponto na vida da mulher samaritana que eu quero citar aqui com você, está no versículo 30 e depois está no versículo 39, que diz que ela trouxe toda a cidade aos pés de Jesus, tá? O versículo 9, o ponto 9, ela foi lá e convidou. Agora no versículo 10, ela trouxe. Uma coisa é convidar, outra coisa é trazer. Então, irmãos, ela trouxe toda a cidade. Você já pensou uma pessoa convidar toda uma cidade para Jesus? E quase toda a cidade conhecer Jesus e aceitá-lo? É disso aqui que eu estou falando, irmãos. Ela começou a pregar a palavra de Deus sem ter um curso de teologia, sem fazer uma faculdade de teologia, sem fazer ETAD, sem ler a Bíblia, sem nada. Sabe o que ela fez? Ela foi até a cidade e disse: Jesus mudou a minha vida. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Você não precisa ser bacharel, ser graduado, pós-graduado, doutorado, mestrado, em nada. Mas se você souber falar, você pode dizer assim: Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a tua também. Sabe? Para pregar a palavra de Deus é mais simples do que você pensa. Não precisa você ter dom, sabe? Nada disso, porque pregação não é dom, pregação é obediência, é mandamento. Jesus mandou você ir pregar e ela fez exatamente isso. Mal conheceu Jesus, já trouxe a cidade toda. E Jesus está falando para você o seguinte: você está pregando, você está pregando, você está falando. Jesus te diz nessa noite: traga as pessoas para Jesus. Sabe? Traga sua esposa para Jesus, traga o seu marido, vai lá e traga os seus filhos, vai lá e traga os seus pais, traga os seus tios, os seus avós, traga os funcionários da loja, traga os colegas de trabalho, traga os seus vizinhos, traga todo mundo, traga as pessoas para Jesus através desse convite. Jesus mudou a minha vida e quer mudar a tua também. Depois que você fez tudo isso, você vai fazer uma conclusão, tá bom? Você vai dizer: irmãos, assim como aquela mulher samaritana abandonou a sua vida, abandonou seus costumes, largou seu cântaro, sabe? Mudou completamente, sabe? Uma mudança 360 graus. E teve um encontro com Jesus e se tornou ali uma pregadora, na verdade, um evangelista na hora. Ele quer fazer isso na sua vida. Jesus te trouxe aqui para te dizer, meu irmão, diga para eles: eu quero ter um encontro com você, e depois desse encontro a tua vida nunca mais será a mesma. Aí você coloca os irmãos de pé e chama eles lá na frente. Só você que está com essa sede de Deus, você que quer beber dessa água, vem aqui na frente, venha se saciar. E toda a igreja vai vir, porque quem é que não quer beber dessa água? E você vai orar pelos irmãos e sabe, vai ser a mensagem que você pregou. Tá bom, meus irmãos? Obrigado por ficar comigo até o final. Quer aprender mais? Clica aqui no link na descrição e adquira meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.